9 sinais que Espírito Santo nunca te abandonou. Ele ainda está aí. Você já se sentiu completamente sozinho, como se Deus tivesse te deixado no meio do deserto? Já orou e teve a impressão de que as suas palavras não passavam do teto? Esse silêncio de Deus é um dos momentos mais difíceis da caminhada espiritual, porque o coração humano quer sentir, quer ver, quer ter certeza de que o céu ainda está olhando. Mas é justamente nesse aparente abandono que o Espírito Santo mais trabalha. Quando você acha que ele se calou, é porque ele está te ensinando a ouvir. Quando parece que ele se afastou, é porque ele está te chamando para mais perto. O Espírito Santo não se mede por emoções, ele se revela pela permanência. E mesmo quando você não sente, ele ainda está aí, sustentando o que você não vê, protegendo o que você não entende e reconstruindo aquilo que o tempo e a dor tentaram apagar. A ausência de sinais não é ausência de presença. É o Espírito te ensinando a amadurecer, a depender da fé e não da sensação. Há momentos em que ele se manifesta em brisa suave, como aconteceu com Elias em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio no silêncio. E é assim que o Espírito Santo age. Ele fala de um jeito que só o coração quebrantado consegue ouvir. Talvez você esteja atravessando um tempo em que nada parece fazer sentido. Os dias passam e o peso aumenta. As respostas não vêm e as forças parecem ir embora. Mas se você ainda está resistindo, se ainda há um fio de esperança dentro de você, é porque o Espírito Santo nunca te deixou. Ele é essa voz que te impede de desistir, essa paz que insiste em ficar mesmo quando tudo desaba, essa fé que continua viva quando o mundo diz que acabou. O Espírito Santo não se ausenta, ele se oculta para que você o busque. Ele não te abandona, ele se aproxima no silêncio para te ensinar a perceber a sua presença além dos sentidos. Cada deserto que você atravessa é um convite para reconhecer que o Espírito continua contigo, sustentando, moldando e preparando algo maior do que você imagina. Este vídeo é um despertar espiritual. É a confirmação de que o Espírito Santo ainda está aí, mesmo que o seu coração duvide. Ao longo desta mensagem, você vai descobrir 9 sinais que provam que ele nunca te abandonou. Sinais que estão diante de você, mas que só podem ser reconhecidos por quem decide olhar com os olhos da fé. Então respire fundo. Abra o coração. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o silêncio, a dor e a própria presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo não foi embora. Ele está aí agora, neste exato momento, pronto para reacender o que parecia apagado e provar que o amor de Deus nunca se ausenta de quem o busca de verdade. O silêncio que fala, quando Deus se manifesta sem palavras. O Espírito Santo não fala apenas por meio de vozes, sinais ou emoções intensas. Muitas vezes, ele se revela justamente no silêncio. E esse silêncio, que tantos confundem com ausência, é uma das formas mais profundas de manifestação divina. É no momento em que você para de ouvir o barulho do mundo que o Espírito Santo começa a sussurrar dentro de você. O ser humano tem pressa, busca respostas imediatas, mas o Espírito trabalha no tempo da eternidade. Ele usa o silêncio para refinar o coração e ensinar a escuta espiritual. Elias experimentou isso quando fugia do desespero e se escondeu numa caverna. Esperava ouvir Deus em meio ao barulho, no vento, no terremoto, no fogo, mas o Senhor se revelou em uma brisa suave, quase imperceptível, como conta o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. O mesmo acontece com você. Enquanto procura sinais grandiosos, o Espírito Santo fala em gestos sutis, na calma que volta ao coração depois do choro, na sensação de paz que não faz sentido humano, mas traz certeza de que Deus está presente. Esse silêncio é uma linguagem. É Deus te ensinando a confiar mesmo sem entender, a continuar orando mesmo sem respostas. O Espírito Santo usa esse tempo para fortalecer suas raízes, porque a fé que nasce no barulho é frágil, mas a que cresce no silêncio
é inabalável. Ele te leva ao deserto não para te punir, mas para te revelar. Porque é no deserto que o ruído da alma se cala e o som do espírito se torna audível. Quando tudo à sua volta se apaga e você sente que Deus não responde, o espírito está conduzindo um diálogo diferente, um diálogo que não depende de palavras, mas de entrega. Ele te ensina que a fé verdadeira não precisa ver nem ouvir para continuar crendo. É uma fé que aprende a permanecer mesmo quando o céu parece fechado. O silêncio de Deus é o intervalo entre o pedido e o milagre. É o tempo em que o Espírito Santo te molda para que você esteja pronto para receber aquilo que ainda não está preparado para chegar. É a pausa que cura, o espaço que purifica, o respiro que antecede a revelação. E se hoje você sente que Deus se calou, saiba que Ele está te ouvindo. O Espírito Santo está aí, traduzindo seus suspiros, interpretando suas lágrimas e transformando seu cansaço em comunhão. O silêncio é o campo onde ele trabalha sem interrupção, removendo o que pesa e fortalecendo o que precisa ficar. O Espírito Santo fala quando tudo parece quieto demais. Ele está nas horas em que você respira fundo e sente que, de algum modo, ainda vai conseguir. Está no pensamento que surge do nada e te acalma. Está na força que reaparece quando você pensava que não aguentaria mais. Não confunda o silêncio de Deus com abandono. Esse silêncio é presença em outra frequência. É o Espírito Santo te ensinando a ouvir o que o mundo não consegue escutar. A voz de Deus dentro do seu coração. O peso que não te destrói, quando o Espírito te sustenta por dentro. Existem dores que ninguém entende, fardos que você carrega em silêncio, responsabilidades que parecem grandes demais para um só coração suportar. E mesmo assim, você continua. Continua caminhando, orando, lutando, acreditando, mesmo cansado. Isso não é acaso. Essa força silenciosa que te faz levantar todas as manhãs é o Espírito Santo te sustentando por dentro. O Espírito não remove todo o peso, mas te dá a estrutura para suportá-lo. Ele não impede que as tempestades cheguem, mas te ensina a permanecer de pé quando elas vêm. Você não percebe, mas em cada momento em que pensou em desistir, e ainda assim permaneceu, foi Ele quem te segurou. Foi o Espírito Santo que te impediu de quebrar completamente, mesmo quando tudo indicava que seria o fim. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa é a essência da ação do Espírito Santo. Ele transforma fraqueza em força, dor em resistência, desespero em esperança. Enquanto o mundo olha para o exterior e vê cansaço, o Espírito trabalha no interior, alimentando uma fé que não morre. Há um tipo de cansaço que não é físico, é espiritual. É o peso de tentar entender o que não faz sentido, o peso de perdoar o que feriu, de acreditar depois da queda. E é nesse momento que o Espírito Santo atua com mais intensidade. Ele entra onde ninguém mais pode entrar, nas dobras da alma, no fundo do coração, e acende uma chama que o sofrimento não consegue apagar. Muitas vezes, você pede para Deus tirar o peso, mas Ele responde fortalecendo seus ombros. Isso não é indiferença, é cuidado. O Espírito Santo te torna capaz de atravessar o que antes te derrubaria. Ele transforma o fardo em aprendizado e o desânimo em superação. Ele não promete ausência de dor, promete presença constante. É por isso que, mesmo em meio à exaustão, há algo dentro de você que continua acreditando. Essa teimosia espiritual, essa fé que insiste, esse impulso que te faz tentar mais uma vez, é o Espírito Santo te movendo. Ele não permite que o peso te esmague porque ele mesmo se torna o alicerce que te sustenta. Você pode estar em um momento em que tudo parece pesado demais. Mas observe, você ainda está aqui, ainda respira, ainda busca, ainda ouve esta mensagem. Isso é sinal de que o Espírito Santo está operando silenciosamente, mantendo sua mente lúcida, seu coração pulsando e sua alma em pé. Ele não quer apenas aliviar o peso, quer te ensinar a andar com leveza, mesmo em meio ao fardo.
porque a força que vem dele não depende do que acontece fora, mas do que está sendo construído dentro. O Espírito Santo está te moldando em meio à dor para te tornar alguém que não desiste diante do impossível. O peso que você carrega não é castigo. É prova de que o Espírito está ativo em você, te amadurecendo, te preparando, te sustentando. O mesmo Deus que permitiu o peso é o Deus que te faz forte o bastante para vencê-lo. E quando esse tempo passar, porque ele vai passar, você olhará para trás e perceberá: não foi você quem resistiu, foi o Espírito Santo quem te carregou. A inquietação espiritual, o sinal de que o Espírito ainda te chama. Você já tentou se afastar de Deus, mas algo dentro de você simplesmente não deixou? Já buscou distrações, se envolveu em rotinas, tentou se desligar da fé, mas, mesmo assim, o coração parecia inquieto, como se algo o puxasse de volta. Essa inquietação não é coincidência, é o Espírito Santo te chamando. Ele não permite que o coração que já o conheceu viva em paz, longe de sua presença. Há uma diferença entre o vazio comum e o vazio espiritual. O primeiro vem da falta de coisas, o segundo vem da falta de Deus. Quando o Espírito Santo habita alguém, ele deixa marcas que o mundo não apaga. E por mais que o tempo passe, essa alma sempre sentirá falta do toque dele. É como uma saudade que não cessa, uma lembrança viva de um amor que não se explica. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito Santo é a voz interior que não permite que você se conforme com o erro, que o lembra do que é certo, mesmo quando todos à sua volta parecem ter esquecido. Ele é o incômodo santo que impede que você se acomode. Essa inquietação é uma das provas mais belas de que o Espírito ainda está com você. Mesmo que você tenha se afastado, ele nunca desistiu. Ele continua te chamando, dia após dia, por meio de situações, memórias e pequenos sinais. Às vezes é uma música que te toca, uma palavra que desperta algo dentro de você, um versículo que surge do nada, uma lembrança de um tempo em que o coração ardia por Deus. Isso é o Espírito Santo sussurrando: eu ainda estou aqui. O Espírito Santo não acusa, ele convence. Não pressiona, ele atrai. Sua forma de agir é suave, mas poderosa. Ele te incomoda não para te punir, mas para te resgatar. Ele te deixa inquieto, porque quer te ver em paz novamente. E essa paz só volta quando você se reconecta com ele. Você pode tentar calar essa voz, mas ela não vai embora. Pode tentar ocupar o tempo com distrações, mas o Espírito encontra brechas. Ele fala nas madrugadas silenciosas, nas lágrimas que você tenta esconder, nas perguntas que ninguém responde. Ele te visita mesmo quando você não o chama, porque a aliança que ele fez com você é eterna. Essa inquietação espiritual é um privilégio. Ela mostra que o Espírito ainda te vê, ainda te busca e ainda acredita no seu retorno. Ele não desiste porque sabe que há uma semente dentro de você que ainda pode florescer. E o mais lindo é que ele não te força. Ele espera. Espera o momento em que seu coração cansado volte a dizer: eu quero sentir tua presença de novo. O Espírito Santo está te chamando, não para te culpar, mas para te curar. Essa sensação de que algo está faltando é o amor de Deus te chamando para casa. E quando você responder, mesmo que com um simples Senhor, eu estou aqui, ele virá com toda a sua presença, trazendo descanso, paz e reconciliação. A inquietação que você sente é o lembrete de que o Espírito nunca se foi. Ele apenas quer que você perceba que a saudade que sente não é do passado, é dele. As lágrimas que purificam, quando o Espírito intercede por você. Há momentos em que você ora e as palavras simplesmente não saem. Tudo o que resta são lágrimas. E enquanto você tenta conter o choro, acreditando que Deus está em silêncio, o Espírito Santo está ali, traduzindo cada lágrima em oração. Quando o coração se cala, o Espírito fala. Ele interpreta o que você sente, o que não sabe dizer, e o que até você mesmo deixou de entender.
Romanos capítulo 8, versículo 26 explica: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que nenhum pranto é em vão. Cada lágrima é um diálogo entre a alma e o céu. O Espírito Santo se coloca entre você e Deus, como um intérprete divino, transformando dor em súplica e desespero em confiança. Talvez você ache que está chorando sozinho, mas o Espírito chora com você. Ele sente cada angústia, cada saudade, cada peso que te faz estremecer. Ele não te condena pela fraqueza, ele se aproxima dela, porque é na vulnerabilidade que o Espírito se revela com mais força. O choro que você tenta esconder é, na verdade, um sinal de que o Espírito ainda habita dentro de você. Quantas vezes você tentou se conter, mas o choro veio com força? Esse é o toque do Espírito Santo limpando o coração, lavando o que o orgulho e a dor endureceram. O choro é a forma mais pura de oração. É quando as defesas caem e a alma fala sem máscaras. É quando o Espírito encontra espaço para agir, porque já não há resistência, só entrega. Há lágrimas que curam mais do que palavras. Quando o Espírito Santo está presente, o pranto não destrói, ele liberta. Ele abre espaço para o consolo. E após o choro, vem aquela paz inexplicável. Não porque o problema acabou, mas porque o Espírito Santo confirmou: eu estou aqui. Ele está no meio das lágrimas de arrependimento, no choro silencioso de quem pede forças, na emoção súbita que surge durante uma oração. E mesmo quando você não entende o motivo do choro, o Espírito entende. Ele sabe o que precisa ser tirado, o que precisa ser curado e o que precisa ser restaurado. Quando você chora, o Espírito não te observa de longe. Ele te envolve. Ele te recorda que Deus não é indiferente à dor, que Ele recolhe cada lágrima e as transforma em sementes de fé. E com o tempo, aquilo que te fez chorar hoje será o testemunho que te fará sorrir amanhã. O Espírito Santo se manifesta mais fortemente na sinceridade. E não há nada mais sincero do que um coração que chora diante de Deus. Por isso, não reprima o choro espiritual. Ele não é fraqueza, é libertação. Ele é a prova de que o Espírito ainda te habita, que ele ainda sente por você, que ele ainda luta por você. Toda lágrima derramada na presença de Deus é um ato de fé. E quando você entende isso, passa a perceber que o pranto nunca foi sinal de abandono, mas de cuidado. Porque só quem está sendo tratado pelo Espírito chora desse jeito, não por desespero, mas por cura. A presença nas coincidências que não são coincidências. Há momentos em que algo acontece e você diz: foi por acaso. Mas para o Espírito Santo, nada é por acaso. Ele orquestra detalhes invisíveis que parecem simples coincidências, mas são manifestações do cuidado divino em ação. Cada encontro inesperado, cada desvio de caminho, cada situação que te livrou de algo sem explicação, é, na verdade, um movimento intencional do Espírito para te proteger e te conduzir ao propósito certo. O Espírito Santo trabalha nos bastidores da sua vida. Ele coloca pessoas no seu caminho, cria situações que parecem aleatórias, mas que carregam mensagens precisas. Lembra daquela palavra que chegou no momento certo? Da música que parecia ter sido feita para você? Da oportunidade que apareceu quando você já não esperava? Nada disso foi sorte. Foi o Espírito Santo te lembrando que ainda está no controle. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9 está escrito: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa é a essência da presença do Espírito. Ele te guia de forma tão sutil que você só percebe depois. Ele vai à frente, alinhando os acontecimentos, abrindo portas certas e fechando aquelas que te afastariam do propósito. E quando algo não sai como você queria, é porque ele está te livrando de algo que você ainda não entendeu. As coincidências divinas são o jeito do Espírito Santo te mostrar que ele nunca deixou de agir. Ele fala através de atrasos que te salvam, de desencontros que te preservam, de pessoas que entram e saem da sua vida com um tempo perfeito. Ele organiza o caos de forma tão silenciosa
que muitas vezes você só percebe a perfeição do plano quando olha para trás. O Espírito Santo trabalha no tempo e na distância. Ele ajusta circunstâncias, muda corações, redireciona caminhos e posiciona você no lugar certo, mesmo quando parece que tudo está fora de ordem. Ele transforma o inesperado em parte do plano e o que parecia perda em proteção. Quando você aprender a enxergar Deus nos detalhes, começará a reconhecer a presença dele em tudo. A presença do Espírito se revela nas respostas discretas, naquela ligação que chega quando o coração está pesado, no reencontro com alguém que te fortalece espiritualmente, no livramento que você nunca soube que aconteceu. Ele não precisa de aplausos nem de visibilidade para agir. Ele age com precisão divina. Às vezes, o Espírito Santo te faz perder algo agora para te livrar de uma dor maior depois. Ele muda o curso da sua vida em silêncio, porque sabe que, se explicasse o que está fazendo, você tentaria impedir. E mesmo quando você reclama do imprevisto, ele continua firme, trabalhando para o seu bem. O Espírito Santo está nos detalhes, nas horas certas, nas pausas inesperadas, nas portas que se fecham e nas que se abrem quando tudo parecia perdido. Ele não faz barulho, mas deixa rastros de cuidado por onde passa. Tudo o que ele organiza, um dia, fará sentido. E quando esse dia chegar, você entenderá que nenhuma coincidência era apenas coincidência. Era amor de Deus disfarçado de acaso. O perdão que você achou que não conseguiria conceder. Há feridas que parecem impossíveis de curar, dores que permanecem mesmo depois de anos, lembranças que você gostaria de apagar. E ainda assim, um dia, sem aviso, algo muda. O rancor perde força, a raiva se dissolve e você percebe que já não sente o mesmo. Isso não é apenas tempo, é o Espírito Santo agindo. O perdão verdadeiro não nasce do esforço humano, ele é fruto da presença divina. O Espírito Santo é quem realiza o milagre mais silencioso e transformador de todos, fazer o coração perdoar o que parecia imperdoável. Ele remove o peso que impede a alma de descansar e ensina que o perdão não é justificar o erro, mas se libertar da prisão que o ódio constrói. O perdão é a assinatura do Espírito em um coração que aprendeu a amar como Cristo amou. Jesus nos deu esse exemplo na cruz, quando em meio à dor disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. O Espírito Santo é quem faz essa mesma compaixão florescer dentro de nós. Ele nos capacita a enxergar além da ferida e perceber que o perdão não é fraqueza, é poder. O poder de escolher a paz em vez da vingança, o amor em vez da amargura. Quando você sente o impulso de liberar alguém que te machucou, de não desejar mais o mal, de finalmente deixar o passado ir, saiba, é o Espírito Santo te libertando. Ele não apenas muda o que você sente, ele muda quem você é. Ele molda o coração para refletir o caráter de Cristo, um coração que ama mesmo quando dói. O perdão que vem do Espírito é completo. Ele não apaga a memória, mas remove o veneno que ela carrega. Ele faz com que a lembrança deixe de doer e passe a ensinar. E é nesse ponto que você percebe o quanto foi transformado. Porque antes, o simples nome da pessoa te tirava a paz. Agora, você sente apenas compaixão. Isso é obra do Espírito Santo, silenciosa, profunda, definitiva. Quando o Espírito age, o perdão não é mais uma obrigação, é uma libertação. É como se uma corrente se rompesse dentro de você. E de repente, há leveza, há respiro, há espaço para recomeçar. A mágoa que te prendia ao passado é substituída por uma paz que você não sabe explicar. Essa é a paz que excede o entendimento, a paz que só o Espírito pode conceder. Perdoar é permitir que Deus cuide do que te feriu. É soltar das mãos o que nunca foi teu peso carregar. É confiar que a justiça de Deus é perfeita e que o Espírito sabe curar feridas melhor do que o tempo. Quando você perdoa, o Espírito não apenas transforma o outro, ele transforma você. O perdão é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo nunca te abandonou. Porque sem ele, o coração humano é incapaz de amar de novo depois de ter sido ferido.
Mas quando o Espírito habita, o impossível se torna natural e a dor se transforma em testemunho. Se hoje você sente que está conseguindo perdoar alguém, saiba que o Espírito Santo está vivo e ativo dentro de você. Ele está restaurando o que o ódio tentou destruir e reescrevendo a história com a tinta da graça. O perdão é o milagre invisível que prova que Deus ainda habita o seu coração. O amor que resiste ao tempo e à dor. O amor é a linguagem mais pura do Espírito Santo. É o primeiro fruto da sua presença e o maior sinal de que ele nunca te deixou. Mesmo quando o mundo endurece o coração, quando as decepções fazem você desconfiar de tudo e de todos, há um amor dentro de você que insiste em permanecer. Esse amor que resiste, que perdoa, que acredita novamente, é o Espírito Santo vivo, sustentando o que o tempo e a dor tentaram apagar. O amor que vem do Espírito não é emocional, é espiritual. Ele não depende de reciprocidade nem de circunstâncias. É o amor que permanece mesmo depois da ferida, que continua orando por quem decepcionou, que ajuda mesmo sem reconhecimento, que ama porque sabe que foi amado primeiro por Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse amor divino e não humano que te faz continuar acreditando no bem mesmo depois de ter sido ferido. O Espírito Santo te ensina a amar de um modo que o mundo não entende. Ele transforma o amor em resistência espiritual. É esse amor que te impede de se tornar frio, que te faz continuar acreditando nas pessoas, que te move a agir com compaixão em vez de amargura. Ele é o antídoto contra o ódio, o remédio contra o egoísmo e a prova de que Deus ainda habita em você. Muitas vezes você pode achar que está esgotado, que não há mais espaço para amar, mas o Espírito Santo reacende essa chama. Ele te lembra de que o amor é uma decisão, não um sentimento. E toda vez que você escolhe amar, mesmo cansado, o Espírito está agindo. Amar quando é fácil é humano. Amar quando é difícil é divino. O amor que o Espírito coloca dentro de você é o mesmo amor que sustentou Jesus na cruz. Ele não o manteve ali por causa dos cravos, mas por causa do amor. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele olhou para aqueles que o feriam e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o amor do Espírito, o amor que não desiste, que não devolve o mal, que acredita na restauração mesmo quando tudo parece perdido. Dentro do seu lar, nas suas relações, nas suas lutas pessoais, o Espírito Santo continua semeando esse amor. Ele te faz amar filhos difíceis, perdoar familiares distantes, cuidar de quem não retribui, orar por quem te feriu. Ele te faz ser canal do amor de Deus, em lugares onde ninguém mais quer ser. E isso é uma das maiores provas de que ele ainda habita em você. O amor que o Espírito produz é o que mantém a humanidade viva. É o que te faz enxergar beleza mesmo na dor, valor mesmo na simplicidade e propósito mesmo no sofrimento. Ele muda o foco, te ensina a olhar menos para as falhas e mais para as almas. Você pode ter sido ferido, traído, rejeitado. Pode ter prometido a si mesmo que nunca mais amaria. Mas o Espírito Santo insiste em te reconstruir por dentro, porque ele sabe que o amor é a tua essência. Ele é o sopro que mantém o coração macio, a chama que impede o frio espiritual de te dominar. Se hoje, mesmo cansado, você ainda consegue sentir compaixão, ainda consegue orar, ainda deseja o bem, saiba, isso não é fraqueza, é o Espírito Santo. É a prova viva de que ele ainda está aí, sustentando o amor que o mundo tentou matar, mas que o céu decidiu preservar. As palavras que vêm na hora certa. Há momentos em que você está prestes a desabar e, de repente, uma frase, uma música, uma lembrança ou uma mensagem chega exatamente no instante em que o coração mais precisava. E você pensa, como isso veio tão na hora? Esse é o Espírito Santo falando. Ele é o mensageiro silencioso que atravessa o tempo e as circunstâncias para alcançar você no segundo exato em que sua fé ameaça se apagar. O Espírito Santo fala através do que é simples. Ele usa uma pessoa, um versículo, uma canção, ou até um pensamento inesperado para dizer:
Eu ainda estou aqui. Não é coincidência, é direção divina. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus prometeu: o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que o Espírito Santo não apenas traz novas palavras, mas também reacende em você verdades antigas que estavam esquecidas. Ele fala ao coração com precisão cirúrgica. Às vezes é aquela sensação súbita de paz em meio ao caos, aquela lembrança de uma promessa antiga, aquele impulso de não desistir. O Espírito Santo é o autor das palavras que levantam quando tudo desaba. Ele não fala para impressionar, fala para curar. Suas palavras são bálsamo e sempre chegam no tempo certo. Você pode estar sozinho, sem ninguém para te aconselhar, mas o Espírito Santo encontra meios de falar com você. Ele te faz lembrar de um versículo que você leu há anos, ou te faz ouvir um trecho de mensagem exatamente sobre o que você está vivendo. Ele é o elo invisível entre a tua dor e a resposta de Deus. Há quem espere ouvir a voz do Espírito apenas em grandes revelações, mas a verdade é que ele se manifesta nas sutilezas. É quando você está prestes a dizer algo que não deve e uma voz interior te detém. É quando está prestes a agir com pressa e algo te diz: espera. É quando você pensa em desistir, mas algo dentro de você sussurra: só mais um pouco. Essa voz não é a sua, é o Espírito Santo te guiando. As palavras que ele traz não são sempre suaves, às vezes são firmes, às vezes ele confronta, expõe, corrige, mas sempre com amor. Ele fala para te aproximar, não para te afastar. Ele quer formar em você o discernimento espiritual que te faz reconhecer o que vem de Deus e o que vem do engano. Muitos ignoram o Espírito porque esperam um trovão, mas ele prefere o sussurro. Ele fala no íntimo, na consciência, no coração. Quando ele diz não vá, não fale, não aceite, é porque está te guardando de algo que você ainda não vê. Ele é o alerta invisível que evita quedas e o consolo silencioso que cura feridas. O Espírito Santo também fala através de você. Quando você diz algo a alguém e percebe que aquela pessoa foi tocada profundamente, é ele quem está usando a sua voz. É ele quem coloca as palavras certas na boca de quem se dispõe. E é por isso que quando você se deixa guiar, suas palavras não apenas informam, elas transformam. As palavras que o Espírito Santo envia são o sopro que reacende o que estava apagado. São o lembrete de que Deus ainda fala, ainda se importa e ainda se move. E se ultimamente você tem recebido mensagens que parecem feitas sob medida para a sua alma, saiba, isso não é coincidência. É o Espírito Santo fiel e presente, encontrando formas de te alcançar, sempre na hora certa. A fé que insiste mesmo sem sentir nada. Há dias em que orar parece inútil, em que o coração está vazio, e tudo o que resta é o silêncio. Você busca sentir Deus e não sente. Busca ouvir algo do céu e nada vem. Mas ainda assim, você não desiste. Você continua acreditando, mesmo sem emoção, mesmo sem respostas. E é aí que o Espírito Santo se revela de forma mais poderosa, não nos sentimentos, mas na perseverança. A fé verdadeira não depende de sensações. Ela se manifesta quando o coração continua firme, mesmo sem ver sinais. É fácil acreditar quando tudo vai bem, mas é nos dias em que tudo está escuro que o Espírito Santo mais trabalha. É ele quem te sustenta quando você ora sem vontade, quem te levanta quando a esperança parece morta, quem te faz continuar dizendo, eu confio, quando o corpo e a mente dizem, eu não aguento mais. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define: a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Essa certeza invisível não é humana, é espiritual. É o Espírito Santo mantendo acesa uma chama que você não consegue explicar. Você não sente nada, mas ele está ali, sustentando o que restou, guardando a tua fé até que o fogo volte a queimar. O Espírito Santo é o guardião dos corações cansados. Ele entende quando você ora sem força, quando o amém sai fraco, quando o louvor é quase um sussurro. Ele não te condena pela fraqueza, ele te consola.
Ele não exige entusiasmo, ele reconhece a tua entrega. Cada oração fria é um ato de resistência, e cada ato de resistência é uma prova de que o Espírito ainda te habita. O Espírito Santo é o motivo pelo qual você não desistiu. É Ele quem te faz voltar a dobrar os joelhos, quem coloca o desejo de tentar de novo, quem te dá coragem para enfrentar o dia seguinte. A fé que insiste, mesmo sem sentir nada, é o milagre silencioso do Espírito Santo operando dentro de você. Não é porque você não sente que Ele não está, é porque Ele quer te ensinar a crer sem precisar ver, a confiar sem precisar entender. Esse é o nível mais profundo de fé. A fé que não depende do que os olhos percebem, mas do que o coração escolhe acreditar. Lembre-se, os maiores milagres acontecem nos bastidores da alma. É quando o Espírito Santo trabalha naquilo que você não percebe que as transformações mais reais acontecem. A fé silenciosa é a semente do recomeço. Se você está vivendo um tempo de secura espiritual, onde nada parece se mover, saiba que isso também é cuidado. O Espírito está testando as tuas raízes, e não a tua emoção. Ele quer que a tua fé seja como uma rocha, que não desaba quando o vento passa. E quando o tempo certo chegar, a presença que parecia distante te inundará de novo, e você entenderá que o Espírito nunca se foi, apenas te ensinava a permanecer. A fé que insiste é o sopro do Espírito em quem se recusa a desistir. Mesmo sem sentir, você crê. Mesmo sem ver, você espera. Mesmo sem forças, você continua. Isso é prova de que Ele está aí, sustentando você em silêncio, até que o céu volte a falar. O renascimento espiritual, quando o Espírito reacende o que parecia morto. Há momentos em que a alma se sente seca, como um campo que já não floresce. A oração perde força, o louvor perde sentido e a fé parece ter se apagado de vez. Mas o Espírito Santo é especialista em ressuscitar o que parece ter morrido. Ele é o sopro de Deus que traz de volta a vida espiritual, que reaviva o amor, que reacende o fogo da presença divina em corações que já haviam desistido de sentir. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 10, o profeta é levado a um vale de ossos secos, um cenário de total desesperança. Mas o Senhor o instrui a profetizar, e à medida que ele fala, o Espírito sopra e dá vida àquilo que estava morto. Essa passagem é o retrato exato do que o Espírito Santo faz dentro de nós. Quando o coração está árido, ele sopra. Quando a fé parece cinza, ele acende. Quando tudo dentro de você grita, acabou, ele sussurra, recomeça. O renascimento espiritual acontece em silêncio, no secreto. Você não percebe quando começa, mas de repente, orar volta a fazer sentido. A Bíblia volta a falar contigo. As lágrimas voltam a brotar durante o louvor. O frio do coração dá lugar a um calor novo, uma sensibilidade diferente, uma vontade inexplicável de buscar a Deus outra vez. Isso é o Espírito Santo te chamando de volta para a vida, reativando o propósito, reacendendo a chama da presença. O Espírito não reprova quem esfria, ele restaura. Ele entende os motivos pelos quais você se afastou, as dores, as decepções, os pesos. Mas ele não desiste de você. Ele volta todos os dias gentilmente, batendo à porta da alma, até que você a abra novamente. E quando isso acontece, o renascimento começa. Você pode estar vivendo esse processo agora. As coisas ainda não estão como antes, mas algo dentro de você já mudou. Essa vontade de buscar novamente, esse desejo de sentir a presença de Deus, esse recomeço tímido, é o Espírito Santo trabalhando. Ele está reativando a fé, limpando o pó do altar, reconstruindo o templo que as lutas tentaram derrubar. O renascimento espiritual é diferente de um momento de emoção. É uma reconstrução profunda. O Espírito não apenas acende o fogo, ele o protege para que nunca mais se apague. Ele transforma a fragilidade em testemunho e te dá uma nova visão da vida. Você começa a entender que nada do que viveu foi perda, foi preparo. Quando o Espírito Santo sopra novamente sobre você, tudo muda.
O que antes era peso vira propósito. O que era desânimo se torna compaixão. E o que era vazio se transforma em plenitude. Ele te ensina a viver não de lembranças do passado, mas da presença constante de Deus hoje. O renascimento espiritual é a assinatura do Espírito Santo em um coração que decidiu abrir os olhos outra vez. Se você sente que algo dentro de você está despertando, ainda que aos poucos, não ignore. É o Espírito te reconstruindo. Ele está devolvendo a cor ao que ficou cinza, o brilho ao que escureceu e o fôlego ao que cansou. O Espírito Santo não abandona ruínas, ele as restaura. E quando ele sopra sobre o que parecia perdido, até o deserto floresce. O que antes era dor se torna testemunho, e o que parecia o fim se transforma em um novo começo. O Espírito que nunca parte. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada tentativa de recomeçar foi acompanhada de perto pelo Espírito Santo. Mesmo quando você achou que estava só, ele estava lá, nos detalhes, nas pausas, nos ventos suaves que sopravam quando você pensava em desistir. Ele nunca foi embora. Ele apenas te ensinou a enxergar sua presença de um jeito mais profundo, mais maduro, mais íntimo. O Espírito Santo não é visitante, é morador. Ele não vem apenas quando tudo vai bem, mas permanece nos dias em que a fé parece pequena. Ele é a voz que diz: aguenta mais um pouco quando você pensa em parar. É a força que levanta o coração quando as pernas já não têm firmeza. É o amor que insiste em permanecer mesmo quando o mundo inteiro se torna frio. E agora você sabe, o Espírito Santo nunca te abandonou. Ele te sustentou no silêncio, te guiou nas dores, te moldou nas perdas e te reacendeu nos recomeços. Ele é a presença constante de Deus em você, o consolo nas quedas, o fogo nas esperanças, o vento que sopra a direção quando a vida perde o norte. O que o Espírito quer hoje é que você volte a reconhecer essa presença, que fale com Ele, mesmo em voz baixa, que abra o coração e diga: Espírito Santo, fica comigo. Não quero apenas te sentir, quero te viver. Quando você faz isso, o céu inteiro se move. A casa se enche de paz, o coração se estabiliza e o mundo parece voltar ao seu lugar. E se esta mensagem tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que o Espírito Santo ainda está presente e se inscreva no canal para continuar caminhando sob essa mesma presença que consola, transforma e renova. Que a sua vida se torne o testemunho vivo de que Deus nunca se afasta de quem o ama. Que o Espírito Santo continue te sustentando em cada amanhecer, guiando teus passos e te lembrando todos os dias que o amor de Deus não parte, não se cala e nunca te abandona.